Eu preciso que você entenda, o Salmo 139 declara para nós que Deus, antes de você nascer, e aí eu não estou olhando os seus pais biológicos, eu não estou olhando a família que você veio a ser gerado. Eu estou pensando aqui no Salmo 139 e o salmista Davi, foi o salmista Davi. Ele diz: sonda-me, Senhor, e me conheces. Tu conheces o meu sentar e o meu levantar. De longe o Senhor entende os meus pensamentos. Cerca o meu andar e o meu deitar e conhece todos os meus caminhos. Sem que haja em mim palavras, eis que o Senhor tudo conhece. Por que o Senhor conhece? Ele diz assim: a ciência, isso tudo que eu estou falando é grandiosíssimo, é maravilhoso, tão alta que eu não consigo imaginar. Por quê? Porque quando nós paramos e pensamos em como o espermatozoide encontrou o óvulo e chegou ao útero e começou a ser gerado, poxa, só tem que ter a mão de Deus. Não tem como uma criança ser gerada no útero se não tiver a mão de Deus. Desde a escolha, desde aquele espermatozoide que conseguiu, é claro, com o apoio dos outros, e aí você vai ver que o que foi escolhido, os outros deram força para que ele tivesse acesso ao útero, falando em linguagem bem simples, e que uma ali entrasse e conseguisse vencer. Eu acredito que aquele que conseguiu penetrar o útero e começou a ser gerado, eu acredito muito que desde aquele momento Deus já estava direcionando. Eu acredito que antes de você ser conhecido pela sua mãe, você foi conhecido por Deus. É o que o salmista Davi diz aqui. O Salmo 139, versículo 15 e 16. Os meus ossos não te foram cobertos, quando no oculto fui formado, entretecido como nas profundezas da terra. Fui criando raízes, as minhas células foram sendo formadas, né? Os meus neurônios e etc. Os meus músculos, os ossos. Os teus olhos me viram no meu corpo ainda informe, e no teu livro todas estas coisas foram escritas, as quais iam sendo dia a dia formada, quando nem ainda uma delas havia. Davi falando aqui sobre como a vida humana começou. Eu acredito, e aí eu não vou entrar no que a ciência diz, no que as pessoas falam, sobre quando começou a vida. Eu acredito que Deus, antes da sua mãe saber da sua existência, Deus já conhecia você. Eu acredito que o trabalho de Deus foi tão maravilhoso que antes da mãe detectar que estava grávida, porque a partir do momento que ela detectou, não, estou grávida, não consigo saber se é menino ou menino, mas já constou no exame de sangue que eu estou grávida. Bem, por mais que ela tenha essa informação, mas ainda ela não pode fazer nada. Ela ainda não pode fazer nada. Mais adiante, o doutor já consegue detectar, o coraçãozinho é formado e a criança, o feto começa a se desenvolver e a mãe vai cuidando, vitaminas e algumas precauções, alguns cuidados que ela tem, até então ela vem dar à luz. Mas eu acredito que todo esse cuidado que a mãe tem não se compara ao trabalho que Deus teve de fazer, de trazer aquela criança até entrar no útero e começar a ser gerada. E depois, então, Deus apresenta a mãe e diz: agora você está gerando um filho. O problema começa quando, então, a mãe tem essa notícia que está gerando um filho. Porque para muitas mães, em muitos casos, a notícia de uma gravidez foi a alegria da vida, da família, do casal, dos avós, dos futuros avós. Que alegria, que prazer, meu Deus! E já começa a imaginar coisas. Outras pessoas, quando souberam que estavam grávidas, a reação foi diferente. Foi outra reação, E com isso, os sentimentos exteriores acabam influenciando, acabam passando para a vida da criança. E aí eu tenho na Bíblia, por exemplo, casos de... Lá no livro de Gênesis, quando o neto, quando a Rebeca encontrou com Rebeca, ela encontra com Isaac. E ela então tem
o encontro com ele e aceita ser a esposa dele. E aí depois disso, tá, que ela então casa com Isaac, aconteceu, diz aqui os versículos de número Gênesis 25, verso 19, nos conta uma história no ventre de Rebeca. Veja o que aconteceu no ventre. Porque a criança gerada no ventre, a mãe pode dizer, eu estou carregando uma promessa, eu estou carregando um sonho, eu estou carregando uma herança de Deus, eu estou sendo privilegiada porque Deus me permitiu gerar no meu útero uma criança, ou ela pode sentir todos os tipos de sentimentos negativos, quando ela não tem entendimento de que os filhos são herança do Senhor. Então diz aqui no texto de Gênesis 25, verso 19, e estas são as gerações de Isaac, filho de Abraão. Abraão gerou Isaac, e era Isaac da idade de 40 anos, quando tomou Rebeca, filho de Betuel, o arameu, de Padã Arã, a irmã de Labão, arameu, por sua mulher. Diz assim, Isaac orou instantemente ao Senhor por sua mulher, porque era estéril, ela não podia ter filhos. E o Senhor ouviu as suas orações e Rebeca, sua mulher, concebeu. Quer dizer, pela oração, a Rebeca não podendo ter filhos, Isaac ora para que Deus revertesse a situação de sua esposa. E os filhos lutavam dentro dela, diz o versículo de número 22, Gênesis 25, 22. E os filhos lutavam dentro dela. Então disse, se assim é, por que sou assim? Quer dizer, eu não estou entendendo o que está acontecendo. Por que está havendo isso dentro de mim? O que está acontecendo? Eu não entendo eu não estou entendendo o que está acontecendo. Porque ela sentia, como diz ali, os filhos lutavam. Os filhos lutavam dentro dela. Jacó e Esaú, que eram os dois filhos, lutavam dentro dela. E ela, não estou entendendo o que está acontecendo. O que está acontecendo? Por que eu sou assim? Por que está acontecendo isso comigo? Talvez ela até poderia pensar, nossa, foi fruto de oração, meu marido orou e agora por que está assim? Então ela foi perguntar ao Senhor. Ela foi falar com o Senhor. E o Senhor lhe disse, 2 nações há no teu ventre, e 2 povos se dividirão das tuas entranhas. Um povo será mais forte do que o outro, e o maior servirá o menor. Então Deus falou com ela, Rebeca, você carrega 2 nações dentro de você. Você carrega 2 povos dentro de você. Você não está carregando apenas um feto. Você não está carregando apenas um embrião em desenvolvimento dentro de você. Você carrega uma promessa, você carrega um sonho. E aí, Rebeca, o mais velho servirá ao mais novo. E Rebeca guardou no coração essas palavras. Guardou no coração as palavras que o Senhor havia dito a ela. Mais adiante, quando Esaú já estava, Isaac já estava velho, e ele foi abençoar o que nascera primeiro, que foi no caso Esaú, Rebeca preparou uma janta, um guisado, um alimento para que antes de Isaac abençoar Esaú, ele pudesse abençoar Jacó, porque Deus havia falado para ela que a bênção seria do mais novo. O que eu quero dizer com isso? Há muitas pessoas que talvez você, diante da tristeza, diante da aflição, diante de tudo que você passou, você não conseguiu gerar uma promessa. Você gerou simplesmente filhos. E você os xinga, você tem mágoa, você tem ressentimento, você talvez falou muitas coisas na sua gravidez. E talvez você que está me ouvindo agora é a vítima e se sente menor que os outros, se sente desprezado, se sente humilhado. Parece que você carrega uma maldição porque nada dá certo, nada do que você tenta fazer dá certo. Você já correu para baixo, para cima, você tem até medo de tentar as coisas porque você já tentou várias vezes e as coisas não funcionaram. Eu quero falar para você, a primeira coisa que você tem que mudar
Primeira coisa que você tem que mudar na tua vida. Você tem que entender que você não veio a essa terra pela vontade do seu pai e nem pela vontade da sua mãe. Você veio a essa terra cumprindo um propósito de Deus. Primeira coisa que você tem que saber, quem me trouxe a esse mundo? Quem me gerou? Quem me deu vida? Quem me sustenta com a vida? É meu pai? É minha mãe? Não. Quem te sustenta com a vida, quem te deu entendimento, quem colocou neurônios em você, quem colocou as células, os 37,5 trilhões de células no seu corpo que se renova e mantém você como você é o próprio Deus, é o Criador. A ciência tenta dizer, não, mas o homem veio por acaso. Não é por acaso, até porque a mesma ciência que diz que o homem nasceu por acaso, de uma explosão e de uma evolução e não sei o quê, ela contesta quando então perguntamos, uai, os livros nasceram por acaso? Os carros nasceram por acaso? Quer dizer que se você montou, vai colocando ferros velhos em um lugar, aparece carro, aparece móveis? Não, claro que não. Ela vai dizer, não, alguém foi o autor. Então, e por que quando se refere a você e a mim, a ciência diz que nós nascemos por acaso, que nós somos fruto de uma evolução, que viemos do macaco, que viemos de uma explosão do Big Bang e etc. A ciência, na verdade, não quer dizer assim. Há um Deus que criou o ser humano. Não importa quem você seja, se você seja um mestre na ciência, se você seja uma pessoa que conhece bastante, até com mais propriedades do que o que eu estou dizendo aqui neste momento, mas talvez falta você aceitar esse espírito, abraçar o Espírito de Deus na sua vida. Você tem o espírito do conhecimento, da sabedoria, você conseguiria dar uma aula de anatomia. Você diz assim, pastor, tudo que o senhor falou aí não é nem perto do que eu conheço. Eu sei explicar tudo isso aí que o senhor falou. As células, eu sei explicar como elas funcionam, os funcionamentos dos neurônios, pastor, isso aí, eu dou uma aula que deixa todo mundo de boca aberta, porque eu conheço, eu sou especialista, eu sou médico, professor, eu estudo medicina, eu estudo essas coisas, eu sei tudo sobre isso. Mas talvez o que está te faltando é entender que o Espírito Santo gerou você. O Espírito Santo criou você. Você não foi criado, você não foi gerado pela vontade do homem. E você tem uma missão aqui na Terra. E sabia que a sua missão é ajudar alguém? É você ajudar alguém a amar a Deus e amar a si mesmo? É verdade. Nós temos 3 coisas que nós precisamos fazer. Amar a Deus sobre todas as coisas, amar o nosso próximo e amar a nós mesmos. Vamos colocar dessa forma, então. Qual é a nossa missão aqui na Terra? Amar a Deus sobre todas as coisas, amar o nosso próximo e amar a nós mesmos. Muitas pessoas têm dificuldade de olhar para si e dizer, eu sou amado por Deus. Deus me ama, eu amo Deus. Deus está comigo e eu agradeço a Deus por tudo. Eu quero dizer a você, nesse nosso programa, você não é obra do acaso. Você foi criado por Deus. E você não é fruto do que as pessoas pensam. Você não é fruto do ambiente que você vive. Por mais que o ambiente nos influencia. Por mais que nós vivemos algumas coisas por espelhamento ou modelagem. O que eu venho dizer é o seguinte, a essência do seu ser é Deus. Há um texto na Bíblia Sagrada que disse Jó, o Espírito de Deus me criou. O Espírito do Todo-Poderoso me deu vida. A hora que você entender, senhoras e senhores, que você foi criado por Deus, a sua vida vai mudar. E nesta programação de hoje, eu quero dizer a você, você foi criado por Deus. O Espírito do Deus Todo-Poderoso criou você. E se você crê, você vai conseguir fazer muita coisa. Você não precisa deixar de estudar, pelo contrário, você tem que continuar estudando muito, até para você conseguir nos explicar e nos ajudar a entender algumas propriedades da anatomia humana, entender algumas coisas. Mas o que eu quero que você entenda é que o Espírito de Deus criou você. Você foi criado por Deus para estar aqui nesse mundo. Coloque no seu coração, respire fundo, bem fundo mesmo, e diga, eu fui criado por Deus. Diga bem forte, fala assim, eu vou abrir a água aqui. Diga assim, o Espírito de Deus me criou. Fala com fé, diga, o Espírito de Deus me criou.
O sopro do Todo-Poderoso me deu a vida. Fale essas duas palavras, diga: o Espírito de Deus me criou. O sopro do Todo-Poderoso me deu a vida. Aleluias. Eu quero orar com você agora. Senhor nosso Deus e Senhor nosso Pai, quando nós pensamos no que o Senhor fez, aleluia, quando nós pensamos no que o Senhor criou, quando nós pensamos na palavra do Senhor, meu Pai, nosso coração se alegra, nossa alma regozija pelo fato de nós termos sido criados pelo Senhor. Então eu agradeço imensamente ao teu amado Espírito Santo. Então eu agradeço imensamente ao teu glorioso Espírito Santo. Muito obrigado, Senhor Deus. Muito obrigado, Senhor Deus. Muito obrigado, Senhor Deus, pelo Senhor ter nos criado. Louvado seja o seu nome. Louvado seja a sua santidade. Oh, muito obrigado, meu Deus. Abençoa cada pessoa que está aqui agora orando conosco. Abençoa todos que estão aqui agora orando comigo. Que esta água seja consagrada e que todos que dela beber recebam a graça. Diga comigo assim: o Espírito de Deus me criou. O sopro do Todo-Poderoso me deu a vida. Beba da água agora. Graças a Deus. Amém? Eu vou terminar aqui nossa programação de hoje. Eu quero que você diga comigo mais uma vez: o Espírito de Deus me criou. O sopro do Todo-Poderoso me deu a vida. Aí embaixo aí na descrição do vídeo ou nos comentários, escreva 3 vezes: o Espírito de Deus me criou. O sopro do Todo-Poderoso me deu a vida. Escreva aí, registra isso aí, coloca até seu nome se for preciso, coloca teu nome. Teu nome diz: o Espírito de Deus me criou. O sopro do Todo-Poderoso me deu a vida, ou tem me dado vida, né? Tem me dado vida, que ele soprou. Ele soprou, você recebeu o sopro dele, ele soprou em você, e por isso que você está respirando, e só vai parar quando chegar o dia de terminar a sua vida aqui na Terra. Que Deus abençoe a todos. Eu volto na quarta-feira com a mensagem de fé a vocês e também na sexta-feira, tá? Deus te abençoe. Compartilhe com as pessoas o nosso link da mensagem aqui no nosso YouTube canal. E eu quero que você, por favor, continue conosco. Breve, eu vou marcar uma reunião aqui no Google mesmo, vou marcar uma reunião no Google, e o Google tem uma plataforma que eu consigo falar com todos vocês numa videoconferência. Eu vou marcar essa reunião e é simples, eu disponibilizo o link e você já entra direto na reunião ao vivo comigo, aqui na minha sala. Nós vamos fazer uma aula, olha, vai ser maravilhoso, tá? Espero você, no nome de Jesus. Se você quiser que eu faça esse culto aí, vou marcar um dia da semana para nós fazermos essa aula. Acho que vai ser maravilhoso. Aí depois nós falamos mais sobre isso, tá bom? Deus abençoe, muito obrigado pelo carinho da sua companhia e até o nosso próximo encontro. Até lá.